o outro cérebro escondido no corpo humano. Bora. Ciência todo dia. Você chega em casa do seu trabalho em uma sexta-feira à noite. Você abre a geladeira, olha as comidas, mas decide pedir um lanche. Você toma o seu banho e, quando sai, vê um convite para ir em uma festa com alguns amigos. Depois de pensar muito pouco, você decide fingir que não viu o convite. Você pega o seu lanche, senta em frente à TV, coloca alguma série e tenta prestar atenção em meio à sua ansiedade. Será que você deveria ter ido na festa? Por que você escolheu pedir esse lanche gorduroso? Golfinho é diminutivo do quê? Você sente que pelas últimas horas, em meio ao cansaço, você não estava no controle de si mesmo. Talvez um conjunto de bilhões de micro-organismos dentro do seu corpo manipularam seu cérebro de forma sutil, para você evitar seus amigos e pedir comida gordurosa. O seu corpo tem um cérebro escondido em meio ao seu intestino, e você nem sabe que ele existe. Essa é a sua microbiota, e ela pode mudar mais do que você imagina. Se você quer saber a verdade, siga o Que isso, mano? A sua microbiota são os trilhões de micro-organismos que habitam o seu corpo, mas que não são você e que não têm o seu DNA. E esses seres são vírus, bactérias e até fungos que habitam todas as partes do seu corpo, que vão da sua pele até o seu intestino. E a ideia por um tempo era que toda essa microbiota vivia em harmonia com o nosso organismo. Mas a verdade pode ser mais complicada. Talvez os trilhões de seres da sua microbiota tenham um papel crucial em como você pensa, o que você deseja e o que você faz na sua vida. A microbiota é quase um outro cérebro escondido dentro do seu corpo, mas não um segundo cérebro, porque esse apelido já foi atribuído ao sistema nervoso entérico. Então a microbiota é tipo o terceiro cérebro. Mas então seriam esses micro-organismos os verdadeiros donos do mundo? Mas antes de entender a verdade, você precisa entender que a microbiota coloniza várias partes do nosso corpo e não está em só um lugar. Tem algumas partes que são mais famosas, como a microbiota intestinal. Mas a microbiota inteira é todo tipo de bactéria, levedura e vírus no seu corpo. Imagine que o seu corpo é como uma cidade, as suas células são as pessoas e a microbiota são os animais que também habitam a cidade. A microbiota do Pô, se meu corpo é uma cidade, qual parte do meu corpo seria o Rio de Janeiro? O cu não. O cu não. Não. intestino está sendo muito estudada há anos pela ciência, e ela tem algumas coisas bem peculiares. Uma delas é que cada pessoa pode ter uma microbiota única e exclusiva, quase como se fosse uma impressão digital microbiana. A sua microbiota pode ser diferente da minha, e a de uma pessoa na África pode ser diferente de alguém na Itália. E isso acontece porque o que nós comemos, onde nós vivemos e até os nossos genes influenciam o que compõe a microbiota. Mas por que o intestino é tão importante nessa história? Só antes, deixa eu te contar como transformar sua carreira em 2025. Aproveite o início do ano para investir no seu futuro na Alura. E quer melhorar no plano para fazer net do planos do gestão. E agora de volta ao vídeo. Porque a microbiota do intestino não só digere comida, como também produz vitaminas, regula o sistema imune e conversa com o seu cérebro. Essa parte me pega um pouquinho. Parece mentira, mas existe uma via de mão dupla entre o intestino e o cérebro, chamada de eixo intestino-cérebro. Vamos... Pô, eu pensei que só dava vontade de cagar, né? Essa via de mão dupla, tipo assim, o cérebro emitindo a vontade pro intestino. Quero cagar. Aí tu fala assim, pô, tô preparado. Ó, vou cagar. Vamos começar por preferências alimentares. E faz sentido que o seu intestino esteja envolvido em decidir o que você gosta de comer. Por exemplo, você já se perguntou por que algumas pessoas adoram doces, enquanto outras preferem salgados? Ou por que você odeia brócolis, mas o seu amigo ama? A resposta pode estar na sua microbiota. Desde que nascemos, somos programados para gostar de sabores doces e salgados, o que é uma estratégia evolutiva para garantir que a gente coma alimentos calóricos e nutritivos. O gosto Pô, eu sou doce, mané. amargo, que muitas vezes nós associamos a algo ruim, é um alerta para evitar substâncias potencialmente tóxicas. Mas a gente não ouve isso e bebe café como se fosse água. Mas conforme nós crescemos, as nossas experiências alimentares vão moldando as nossas preferências. Por exemplo, eu aprendi a amar sushi, mas eu não suporto melancia. Nem todos Caralho. Pô, melancia tu não gosta, cara? sentimos os sabores da mesma forma. Existe uma grande variação individual na percepção do paladar, o que pode influenciar diretamente os nossos hábitos alimentares. Parte disso é genético, mas uma outra parte é microbiota.
A nossa língua tem receptores para os 5 sabores que conhecemos. E os alimentos, por outro lado, têm substâncias como açúcares, minerais e ácidos que atuam como mensageiros químicos. Quando esses mensageiros se ligam aos receptores da língua, surge a experiência do sabor. Só que esses mesmos receptores da língua também podem estar no intestino, e eles ajudam a controlar funções como o apetite e a digestão. E as bactérias da microbiota do nosso intestino produzem e liberam substâncias que podem se ligar nesses receptores. E fazendo isso, elas influenciam essas funções. Colocando isso de outra forma, as bactérias que habitam o seu intestino podem influenciar o seu processo digestivo de uma forma bem parecida com a comida que você come. Ou seja, elas podem influenciar o seu paladar. E aqui vai um exemplo. A anorexia nervosa é um transtorno alimentar caracterizado por baixo peso corporal, restrição da ingestão de alimentos, medo de ganhar peso, distorção de imagem corporal e aumento da atividade física. Em um estudo com mulheres com e sem anorexia, os autores observaram muitas diferenças na composição bacteriana e nos componentes virais na microbiota entre quem tinha e quem não tinha anorexia. Quando os cientistas transplantaram a microbiota das mulheres com anorexia em camundongos, eles começaram a ganhar peso mais devagar e até expressaram os genes que suprimem o apetite. E você talvez já tenha ouvido falar da ideia de transplante de microbiota, por um nome um pouco menos legal e menos chique, que é o transplante de fezes. A associação vem do fato de que nós estamos pegando o micro-organismo do intestino saudável e colocando essa microbiota saudável em um outro intestino. O que às vezes leva à associação com fezes, o que é um exagero. Mas o que não é um exagero é o quão impressionantes os resultados Eu fiz essa cirurgia aí. Caralho, o cachorro do Rock Balboa do chat falou que fez transplante de microbiota. são. Mudanças de Vídeo merda? Não é vídeo merda não, Marcos Lázaro. É porque você tá acostumado com besterol, que muitas vezes tá aqui, mas aqui a live também é cultura e é ciência, beleza? Você também vai estar aqui para aprender. Isso é importante. Aqui não tem só besterol. Aqui essa live também é cultura, porra. Então você senta e você finge que você tá prestando atenção. Igual você faz na aula no colégio. Quando você não entende porra nenhuma, você fala assim, tô prestando atenção. Você nem tá. Que nem eu tô fazendo aqui agora. Não entendi muita coisa, mas tô prestando atenção. Entendeu? Às vezes é isso. Tem que variar. Porque, tipo assim, no colégio tu não tem só aula de educação física. Tu tem português, ciências, química, história, geografia. Aqui não é só bobagem. Aqui também tem cultura, porra. Entendeu? Eu também sei ser um cara inteligente pra vocês. Não sempre. Nem tantas vezes assim. comportamento devido a mudanças na microbiota, sem nenhum tipo de intervenção direta no cérebro ou órgãos que normalmente associamos ao comportamento. E também existe uma conexão entre microbiota e algumas doenças metabólicas, como por exemplo obesidade. Pessoas com obesidade tendem a ter uma microbiota desequilibrada, com mais bactérias que promovem inflamação e resistência à insulina, que é um fator de risco para diabetes. A complexidade da microbiota intestinal tem sido usada como um fator preditivo da saúde metabólica do hospedeiro. No caso, você. Consumir muito açúcar ou gordura pode reduzir a sensibilidade do corpo a esses nutrientes, afetando a percepção deles no cérebro. Em pessoas com diabetes, existem mais bactérias prejudiciais no intestino que aumentam a inflamação e aumentam mais ainda a resistência à insulina, agravando o diabetes. Depois de uma cirurgia bariátrica, a microbiota muda rapidamente, geralmente em questão de semanas, devido à combinação de nova dieta, uso de antibióticos e alterações no sistema digestivo. Então, se o exemplo da anorexia indica que a microbiota pode afetar o seu comportamento, esses tratamentos para obesidade sugerem que o nosso comportamento pode mudar a microbiota. No fim das contas, ele tá sugerindo pra mim que a microbiota é um segundo ou terceiro cérebro do corpo humano, né? Tipo assim, define a porra toda, a gente é só babaca. A gente tá à mercê da merda da microbiota. É isso. Só um alerta importante aqui. Distúrbios alimentares são complexos e não podem ser explicados apenas por alterações na microbiota. É uma via de mão dupla. Hábitos mais saudáveis podem melhorar nossa microbiota e essa mudança pode ajudar a manter esses hábitos saudáveis. Caralho, é amanhã. É amanhã que eu vou te ajudar, microbiota. Amanhã eu começo meus hábitos mais saudáveis. Fim de semana eu paro. Enquanto comportamentos de risco podem ser reforçados pelas alterações que eles causam nos micro-organismos que habitam o seu corpo. Agora que você sabe o suficiente, eu posso finalmente te mostrar uma das verdades mais profundas. Se você quiser saber a verdade, deixe o seu like, se inscreva e assista o vídeo, e talvez a sua vida mude pra sempre. Ou, se não, você pode só fechar essa página e voltar à sua vida. Sem Irritou minha microbiota, tá vendo? Tu irritou minha microbiota, agora tá irritado contigo. saber quem realmente está por trás das suas decisões. Eu também escolhi essa.
Com base em tudo que eu falei até agora, deve ter ficado claro que a sua microbiota influenciou a sua decisão de pedir aquele lanche na sexta-noite. Mas ainda mais chocante é que talvez a sua microbiota tenha feito você recusar o convite para sair com seus amigos. E daí tenha causado em parte a ansiedade que você sentiu por tomar essa decisão. É sério, os seus micróbios intestinais talvez não gostem dos seus amigos. Uau. Até eles. Existem correlações chocantes entre microbiota e comportamento social em inúmeros animais. E nós somos animais, pelo menos. Cara, desgraçado do bicicleta de rodinha do chat comentou. Você não tem microbiota. Você tem microidiota. Ah, vai se fuder, moleque. Eu vou fechar a live e vou dormir depois dessa, babaca. Ainda hoje. Por exemplo, a microbiota sabe com quem você convive. Pessoas que convivem muito, como casais ou amigos próximos, tendem a ter microbiotas parecidas. Compartilhar refeições, beijos, até mesmo se for na bochecha, e ainda compartilhar o mesmo ambiente pode unir os micro-organismos. É isso que mostra um estudo realizado com pessoas que vivem em 18 vilas isoladas, em que as interações nem são muito íntimas e as pessoas têm exposição mínima a alimentos processados e antibióticos, que são dois fatores que podem alterar bastante a composição da microbiota. Os resultados mostram que casais e indivíduos que vivem na mesma casa compartilham até 13,9% das cepas microbianas nos seus intestinos. Mas mesmo pessoas que não compartilham o mesmo teto, mas costumam passar tempo livre juntas, compartilham 10%. Mas não só as pessoas que você convive mudam a sua microbiota. Talvez a sua microbiota mude com quem você convive. Pesquisas recentes com peixe e zebra revelaram que a microbiota desempenha um papel importante no comportamento social. A composição da microbiota no intestino manifesta traços como timidez ou sociabilidade entre os peixes. A falta de uma microbiota saudável na infância dos peixes fazia eles ficarem menos sociáveis na vida adulta. Redução de comportamentos sociais usuais devido à falta de uma microbiota saudável também foi observada em ratos que receberam antibióticos. E não só isso, filhos desses ratos imunizados contra sua própria microbiota também mostravam redução em comportamento social e microbiota alterada, mesmo sem passarem pelo mesmo processo. Ratos sem microbiotas queriam ver outros ratos com menos frequência, e em alguns casos esse desvio de comportamento podia ser corrigido com um transplante de microbiota. Ou seja, até mesmo as suas decisões sociais talvez sejam, em parte, consequência da microbiota vivendo no seu corpo. Esses micróbios talvez afetam suas emoções e até o seu sistema nervoso diretamente. Em ratos já foi demonstrado que a microbiota pode modular a ativação de neurônios em áreas do cérebro associadas a respostas de estresse e comportamento social, além de aumentar níveis de hormônios como corticosterona, um hormônio também associado ao estresse. O que experimentos com outros animais indicam é que a sua microbiota pode afetar como você pensa sobre comida, sobre relações sociais e até quais emoções você sente. Hoje eu tô me sentindo meio hambúrguer. Mas aqui é bom lembrar que esses experimentos também indicam que a sua relação com a sua microbiota é uma via de mão dupla. Hábitos mais saudáveis podem melhorar a nossa microbiota. E essa mudança pode ajudar a manter esses hábitos saudáveis. Enquanto comportamentos de risco podem ser reforçados pelas alterações que eles causam nos micro-organismos que habitam o seu corpo. Mas mais do que simplesmente direcionar escolhas pessoais, entender melhor essa conexão entre como a sua microbiota pensa e como você se comporta pode abrir portas para tratamentos inovadores e menos invasivos para várias condições, desde problemas alimentares, metabólicos ou, quem sabe, até psicológicos. Em 2019, um estudo em Oxford mediu melhoras leves e moderadas em sintomas de depressão após um tratamento. Mas e se minha microbiota me atrapalhar, mudar meus hábitos, aí tu troca ela, pô. Troca com a microbiota do Renato Cariani, pô. Pede pra ele. Foda-se. Tava pensando aqui, ver se dá pra fazer um transplante de microbiota ali do Lamine Yamal com Lloyd Augusto. Se ajuda alguma coisa. Com probióticos contendo 14 bactérias. Além disso, em estudos mais amplos, a presença de certas bactérias na microbiota estava associada com melhor qualidade de vida. A microbiota servindo como um indicador de saúde. E isso tudo sugere a possibilidade de uma dimensão psicobiótica para o comportamento humano, na qual os organismos que estão em você, mas não são você, têm um papel importante em como você pensa e na sua saúde como um todo. Os mais diversos micro-organismos que habitam o seu corpo parecem ter uma influência inesperada sobre as decisões que você toma, ou até como você se comporta e talvez até sobre o que você pensa. Então qualquer coisa você dá desculpa que fala que foi a tua microbiota que fez, né? Tu faz alguma merda e fala, foi minha microbiota, não fui eu.
Diversidade de sinais químicos gerados pela microbiota pode mudar desde o que você gosta de comer até quais neurônios no seu cérebro têm mais ou menos chance de disparar em momentos importantes da sua vida. Talvez toda essa microbiota não seja exatamente um outro cérebro escondido, mas o seu cérebro com certeza não seria o mesmo sem a sua microbiota. Muito obrigado e não esqueça de se inscrever. E eu estou falando obviamente com a sua microbiota. Até a próxima. Valeu, né? Entendi nada. É, faz parte, né, do processo de adquirir conhecimento, né? Nem sempre a gente vai entender de primeira, né? Mas uma hora a gente vai perceber por que as coisas estão sendo mostradas pra gente, né? É isso, né? Tu entendeu o que do vídeo? A microbiota tem um papel fundamental nas nossas decisões aí do dia a dia, no nosso modo de viver, né?